Fala pessoal, beleza? Hoje eu gostaria de falar o porquê você nunca deve ignorar red flags. O meu nome é Guilherme e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Em primeiro lugar, o que seria uma red flag? Eu conheci esse termo mais nessa questão dos fóruns de Red Pill, que seria como se fosse uma bandeira vermelha, mas para falar de algo que a outra pessoa demonstra e que é algo que você não deve ignorar, é algo que diz respeito ao tipo de pessoa que ela é. Mas eu gostaria de abordar esse tema expandindo ele para as outras áreas da vida, como por exemplo o trabalho. Então, em um relacionamento, nós poderíamos dizer sobre uma pessoa que ela tem um ciúme assim excessivo. Eu já tenho casos que eu ouvi de amigos que a namorada tinha medo, tinha no caso ciúme até da mãe da pessoa, ou então ciúme da irmã. E aí é algo que não tem como você colocar na balança e você dizer que é algo normal. Porque, por exemplo, essa pessoa pode até ter visto algo relacionado no TikTok sobre o namorado, ou no caso, o noivo, o marido, que não dá tanta atenção para sua noiva ou para sua mulher, quanto dá para sua mãe de atenção. Mas se essa pessoa ela viu, ela não aplicou no contexto, porque, por exemplo, nesse caso que você, sei lá, tá casado com a pessoa, que você tá noivo com a pessoa, você conhece ela há vários anos, é uma coisa. Agora no caso, tipo, você tá namorando com a pessoa, ela não, vocês não moram no mesmo recinto, vocês se conheceram faz pouco tempo, não tem como cobrar isso. Por exemplo, um ciúmes excessivo também, mesmo que você já seja um, uma esposa, um marido dessa pessoa, não tem como você ter um ciúmes a um nível muito elevado, a ponto de, por exemplo, é, seu marido não pode nem conversar com uma mulher, ou então sua esposa não pode nem conversar com um homem, porque isso é algo que esgota. Então, outro exemplo seria uma cobrança extrema. Essa cobrança extrema, ela já é algo que a gente pode colocar, digamos assim, no mundo do trabalho. Essa cobrança extrema pode vir do cônjuge, então exigir que você faça todas as coisas em casa sozinho, ou então numa empresa que exige que você receba o salário de, de chão, digamos assim, e faça obrigações que são, sei lá, de cargos de liderança. Então, é algo que não deve ser tolerado. Inclusive, alguma das coisas aqui você pode até pensar assim: talvez isso eu tolero, não sei o quê. Eu não tô falando a respeito de saúde mental nesse vídeo, porque se eu tivesse assim mais especificamente eu falaria é, de coisas assim para você separar. Mas se você tiver dificuldade, você falar, isso aí eu acho que não é tão importante para mim, você deveria fazer uma lista do que você acha que para você é inegociável. Então, por exemplo, eu suporto, sei lá, um ciúmes excessivo, mas só que agora uma pessoa que passe dos meus limites eu não aceito. É, só jogando aqui como exemplo, né? Então, às vezes tem esse caso numa empresa e tem outra coisa também, o doar. É uma red flag bem alta, tanto na empresa quanto em relacionamento. Porque no relacionamento a gente pode ter uma pessoa que ela doa o tempo dela, ela quebra a rotina pela outra, ela, digamos assim, dá muito tempo de atenção para outra, ela planeja coisas da vida a dois, então ela se dedica muito tempo e a outra não se dedica tanto tempo a ela. E no caso de uma empresa, você tem uma empresa que fica exigindo que você faça determinadas coisas e no fim, na hora de, sei lá, aumentar o seu salário, ou então te dar uma ajuda em alguma coisa, ou então te dar folga, enfim, nessa hora eles não têm dinheiro, nessa hora a empresa está passando por um momento difícil,
mas aí na hora de cobrar, tipo, eles querem que você esteja lá 24/7. Então, você tem que pôr na balança esse doar, porque você não pode se colocar numa posição que você vai sempre se doar 100% e você vai receber do outro 10%, porque isso não é justo, né? Então, é algo a se pensar, porque essas red flags você vai acompanhando ao longo do tempo que você tiver esse relacionamento, que você tiver esse emprego. E tem algumas vezes que a gente tá querendo muito algo. Às vezes você idealizou um relacionamento por muito tempo e aquela pessoa tem aquelas características. Às vezes você estava precisando desse trabalho por muito tempo, você precisava desse trabalho e você finalmente conseguiu. Ele estava na faixa que você queria, de salário, mas aconteceu essas coisas. Então você não precisa, digamos assim, ter medo que isso seja algo temporário, porque você pode sim finalizar seu relacionamento, você pode sim finalizar a sua essa vida corporativa com aquela empresa e iniciar um novo relacionamento, iniciar uma nova jornada de trabalho com outra coisa, mas você sempre tem que avaliar, porque algumas coisas também são negociáveis. Então, às vezes é uma questão de você comunicar para o outro, comunicar para a pessoa que está administrando aquele local, que está gerindo, ou então comunicar para aquele seu cônjuge, para aquele seu parceiro de relacionamento. Então, às vezes aquela outra pessoa, ela faz, mas é porque ninguém tem coragem de ir lá falar para ela. E sim, eu sei que tem o caso de, por exemplo, no relacionamento ou no trabalho, você chegar para aquela pessoa, falar, ó, tá acontecendo isso, 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 eu não tolero, estou cansado, e aquele chefe de trabalho te demitir. Ou então aquela pessoa que está no relacionamento com você começar, digamos assim, a te manipular, ou então ela ficar repetindo aquilo que você falou e transformar no maior espantalho do mundo, como se você tivesse feito a pior coisa do mundo. Eu sei que isso acontece, mas aí você vai estar revelando aquilo que você estava buscando, porque no caso quando você foi perguntar para aquela pessoa, quando você foi comunicar para ela que você não estava gostando do que estava acontecendo, você estava de certa forma investigando e colocando em prática aquilo que você aprendeu aqui hoje para saber se realmente será que essa pessoa ela está fazendo isso comigo de maneira consciente ou ela está fazendo de forma inconsciente, porque às vezes pode ser que ela esteja fazendo de forma inconsciente, às vezes ela só teve relacionamentos ruins na vida dela. E um relacionamento ruim não é só aquele relacionamento que a pessoa te trata mal, mas às vezes aquele relacionamento que te acostuma com algo que não é normal. Por exemplo, existem mulheres que se acostumam com um homem que faça tudo. E isso não é a realidade. Não é pra ser assim. Porque as mulheres também lutam pelos seus direitos e que elas podem fazer o que elas quiserem sem homem. Então, por que elas precisam da ajuda de um, sendo que elas dizem que elas querem fazer as coisas sozinhas? Isso não faz sentido. Então, no trabalho, você exige, você espreme aquela pessoa até o final, porque você basicamente está no controle da situação. Você que entrega o salário daquela outra pessoa. E se a pessoa ela aceita isso, você vai continuar fazendo. Então, nesse caso, você procuraria um novo trabalho. Você, antes mesmo de você sair desse trabalho, você procuraria. Agora, em relacionamento, eu não recomendo você nunca fazer isso. Ou você finaliza o relacionamento, porque agora você ficar colocando outra pessoa de step, você já vai começar um relacionamento errado. E o que começa errado vai terminar errado. Então, se você buscar um relacionamento, enquanto você tiver outro relacionamento, você
basicamente nunca vai ter a certeza de que aquela pessoa que tá com você, ela já não tá fazendo a mesma coisa. Porque você mesmo iniciou o relacionamento com ela, com essa nova pessoa, enquanto você estava no relacionamento anterior. Então, o que impede dessa pessoa que você tá agora estar fazendo a mesma coisa com você? Então, é uma lei do universo, meio que em algum momento, essas coisas que você faz de errado na sua vida, você vai receber por aquilo que você está fazendo. E pode ser nessa vida, ou pode ser no mundo espiritual. E você receber no mundo espiritual, a carga é sempre maior. Então, a carga é sempre maior de bênção, quanto é maior de maldição. Então, se for para receber maldição no mundo espiritual não ser aqui nesse mundo, porque as coisas nesse mundo são muito mais finitas. Então, 80 anos para as pessoas como nós, a gente está vivendo nesse mundo, pode parecer uma eternidade. Mas e quando a gente tiver o mundo vindouro, a eternidade mesmo? Tipo, 80 anos vai ser tipo uma semana. Vai ser pouquíssimo tempo. O que é 80 anos para um ser que tem 1000 anos? O que é 80 anos para um ser que tem 10.000 anos? É algo muito mais frívolo. Então, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e até a próxima.